A Alemanha parece não ter aprendido nada com o seu passado, e as memórias desses erros os assombram e continuarão a assombrar até dias futuros. E a crise de identidade será tão profunda e tão forte que poderá colapsar todo o país. E eu não me refiro a apenas o que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, eu me refiro ao que fazem até os dias de hoje. Olá a todos, meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. Ao contrário de muitos países que cometeram crimes contra a humanidade, a Alemanha é um caso singular. Eles erraram muito na década de 40, mas parecem ter aprendido com esses erros. Pelo menos isso é o que acreditamos, pelo menos isso é a verdade que eles patrocinam ao mundo. Afinal de contas, na Alemanha atual, é crime ser nazi, é crime portar objetos, é crime glorificar um passado tão horrendo. O assunto não é exatamente um tabu, na verdade ele é muito discutido entre os próprios alemães, mas só pode ser discutido, sobretudo em público, com um contexto socioeducativo. É quase como se esse passado terrível estivesse incorporado em leis e proibições. Mas será que isso é o suficiente para aprender com os erros do passado? Bom, há controvérsias. Nas escolas alemãs, crianças e adolescentes são ensinadas. É mostrado vídeos, fotos, relatos históricos e com uma brutalidade, com uma crueza, para que não restem dúvidas de que eles foram os responsáveis por tamanha tragédia. E há uma certa beleza em toda essa dedicação brutal. Mostra como eles estão preocupados com a história. É quase como se essas exposições diárias a essas memórias tão soturnas fossem uma promessa silenciosa a si mesmos. Jamais cometer o mesmo erro novamente. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, o mundo inteiro ficou em choque com os horrores que eles propagaram. Sobretudo com os judeus, e com muita razão. Então essa empatia e essa sensibilidade se aliou com o grande capital internacional e com interesses geopolíticos na região. Tudo isso os levaram ao dia 14 de maio de 1948, a mesma data em que o Estado-nação de Israel foi criado dentro de um outro país, a Palestina. Por isso, a história que vai continuar não vai ser uma história pacífica, não vai ser uma história comum de um país que acabou de se formar. Não, é o início de novas disputas, novas brigas, início de novas guerras, conflitos esses que poucos teriam coragem e hombridade de questionar. Afinal de contas, os judeus eram vistos como vítimas, e essa narrativa seria mantida como verdade pelos próximos 70 anos, ainda que o contexto fosse outro, ainda que nada tivesse a ver com a Segunda Guerra. Quem ousaria ter coragem de questionar o que o recém-criado Estado judeu fazia pelo Oriente? Nos próximos anos, Israel iria roubar terras palestinas e anexar ilegalmente ao seu país. Mesmo com condenações internacionais, eles não pararam, o Ocidente não parou de financiá-los. Milhares, milhões de palestinos foram mortos por conta dessa briga. Agora vamos cortar para mais de 30 anos depois. A Alemanha ainda vivia sob sua antiga sombra. É claro que o passado é o passado, mas ninguém sofre de amnésia. Em 1972, a Alemanha encontrou uma nova oportunidade de mostrar ao mundo quem eles realmente eram. Agora eles vão sediar os Jogos Olímpicos, no caso, os Jogos Olímpicos de Munique. Ali, eles apresentariam uma Alemanha mais pacífica, moderna e mais amigável, disposto a abraçar o mundo e se mostrarem tão pacíficos e bondosos quanto qualquer outro povo do planeta. A delegação de atletas israelenses foi convidada. Estes eram convidados VIPs e de maneira alguma poderiam se sentir mal ou oprimido. A última coisa que deveria acontecer era algo contra a vida dessas pessoas. Havia intenção nobre na escolha dos alemães de desmilitarizarem o país. O objetivo era não resgatarem qualquer vestígio do passado. Infelizmente, essa escolha teve um destino trágico. A enorme falta de segurança abriu brechas que ninguém podia ignorar. Como diz o ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Na verdade, nunca esquece. Sobretudo, os palestinos. Viram ali uma oportunidade de revanche. Dia 5 de setembro de 1972, um grupo palestino armado chamado Setembro Negro invadiu as Olimpíadas enquanto elas aconteciam. Resultado, matou-se 11 atletas israelenses. O mundo todo os condenou, e com razão. Mas o que o palestino médio poderia esperar? Já haviam décadas que imploravam por ajuda. Já haviam muitos anos em que enfrentavam injustiças e massacres por parte dos israelenses. E ninguém fazia nada. Restou apenas reagir. E nesse caso, com muita violência. E eu não tô querendo passar pano pra ninguém e nem dizer que isso tá certo.
Até porque cada um sabe a merda que faz. Mais uma vez, a Alemanha havia fracassado. Mais uma vez, eles mostravam ao mundo que aquele não era um local decente para os judeus. E se antes deste evento, Israel já era um país muito violento contra os palestinos, agora eles serão implacáveis. Não só com os palestinos, mas com qualquer um que ficar no caminho deles. Pois eles vão fazer a sua justiça. Mesmo sem um tribunal formal, o mundo inteiro os condenou. E a sentença foi uma pena capital. O mundo inteiro viu o derramamento de sangue feito pelos palestinos, mas nunca se interessaram em ver o contexto. Antes do Setembro Negro, milhares de palestinos, até crianças, eram mortos a todo minuto. Mas a morte de palestinos era aceitável, só que a morte de atletas israelenses, não. Curioso como o Ocidente escolhe quais vidas são importantes e quais não são. A lógica do Estado israelense na busca pelos culpados era implacável. Era a mesma lógica violenta e brutal que outras potências empregavam na época. Se para eles fosse necessário destruir 10 vidas inocentes para pegar um que fosse culpado, então assim eles o fariam. No final, Israel capturou praticamente todos os culpados, só sobrou um que ninguém sabe onde foi parar. E eu não tô aqui para julgar os israelenses ou os palestinos, apenas para destacar o peso simbólico de tanta violência. Mais de 20 anos depois, nós chegamos em 2008 e a chanceler alemã Angela Merkel faz uma declaração histórica. A segurança de Israel é a razão de Estado da Alemanha. E o que isso significa? Razão de Estado é quando um governo coloca algo acima de tudo, acima de suas políticas, valores e até economia. Para a Alemanha, proteger Israel não era apenas diplomacia, era um compromisso histórico, uma forma de tentarem reparar um passado tão tenebroso. Compromisso histórico esse que foi muito bem aplaudido pelo mundo. Mas na Palestina, o caos continuava. E lá, poderia-se ocorrer um Setembro Negro ou um 11 de setembro todos os meses, e ninguém dava bola. Nenhum país questionava. E é claro que Israel não teria recursos para fazer tanta atrocidade durante mais de 50 anos. A resposta para isso são seus grandes aliados. Depois dos Estados Unidos, o país que tem a maior parceria, tanto comercial quanto militar, com Israel é a Alemanha. A Alemanha, que supostamente havia aprendido com o Holocausto, agora ajudava Israel a fazer um massacre. Que irônico, não? Um país ensinado a carregar a culpa pelo passado, agora se acovardava de tamanha forma que não era capaz de questionar, e não por medo ou ameaça, mas por culpa histórica. E não faziam isso, mesmo que significasse cometer os mesmos erros do passado. O medo de serem associados aos erros do passado se tornou conivência para fazer os erros do presente e até os do futuro. É um dilema gigantesco para a Alemanha, pois armar Israel sob esse contexto é covardia, porque estão armando um exército acusado de muitos crimes de guerra. Mas não armar Israel é visto como culpa histórica. Só na cabeça dos alemães para isso ser um dilema. Hoje, a maior parte da Alemanha parece estar confusa em relação a isso. Eles sentem tanto o peso de 5 anos de Holocausto, mas são incapazes de sentir o peso de mais de 50 anos de genocídio palestino, que eles ajudam a promover, doando e vendendo armas e balas a todo minuto. Será que a Alemanha vai ter peito para olhar para sua própria história? Será que serão honestos e vão ter hombridade para reconhecer mais uma vez que estão cometendo mais um massacre e que esse, diferente do último, é muito maior, tanto em escala de duração quanto de vítimas e violência? Eu não quero de nenhuma forma dizer que um foi pior do que o outro, mas fato é, um durou 5 anos e o outro dura mais de 50. E isso tudo é muito notável, e geralmente quem fala tanto do Holocausto, quem defende tanto os judeus, não é a mesma pessoa que tem consciência política sobre o que está havendo na Palestina. Na prática, quem faz guerra não é só quem puxa o gatilho ou quem dá as ordens, é quem financia isso tudo, é quem ajuda essa máquina de guerra a continuar matando. É difícil acreditar que os alemães não fazem de propósito. Como podem falar tanto que aprenderam com o passado e cometeriam os mesmos erros no presente? Isso não é apenas irresponsabilidade histórica, isso é de uma crueldade e de uma hipocrisia inimaginável. Então, mais uma vez, será mesmo que o povo alemão vai ter coragem de encarar a sua própria história?
No final, a história julgará a todos nós. E dessa vez, não vai ser só a Alemanha que vai ter um novo julgamento de Nuremberg. Israel também vai ter. As vicissitudes desse massacre serão expostas e os culpados serão condenados. Suas vergonhas serão publicadas e o mundo inteiro vai saber. Finalmente, depois de mais de 50 anos, a Europa e o resto do planeta está acordando. Eu realmente não sei para quem é mais vergonhoso, se é para os alemães que cometeram tantos erros na década de 40 ou se é para os judeus, que hoje se tornaram o mesmo mal desgraçado que quase acabou com eles na década de 40.